Com essas palavras do conselho que eles fazem parte, né? Foi de boa fé, Alberto, de forma alguma. Vai ver Então, que eles também esqueceram desse detalhe. Mas então, nada. eu acho que poderia ser colocado na ata, então, né? Uhum. De alguma forma aí, no intuito de De colaborar, houve boa colaborar, fé. Não houve de contribuir, forma alguma nenhuma vontade contra qualquer regulamento. Bem isso. Muito bem. a questão é só de colocar de alguma forma na ata e o conselho agora votar favorável a esse encaminhamento. Eu acho que o professor Fábio tem razão, é preciso ter um cuidado nisso, Sim, né? Se isso alguém é tiver alguma fundamental, sugestão porque de fazer isso a votação, contamina todo o processo, né? Poderia contaminar todo o processo, uma situação de mais extremo, né? E já era uma situação de relativo extremo, porque nós estávamos com conselheiros excepcionais, né? porque assim, né? Veja, Manuel, a contabilidade depois vai fazer o SICAP e ela tem que informar quem são os membros do Conselho Fiscal. Aí começa. Mas eu olhei na ata aqui, na 20ª do Conselho Fiscal, que o professor Riech faz parte do Conselho Fiscal, mas eu olho aqui no Estatuto, o Estatuto diz que o superintendente não faz parte do Conselho. Cara, isso começa um imbróglio que você não tem ideia. Então, o professor Fábio está correto na consideração dele, a gente tem que tomar um cuidado do procedimento aí. Sim. Eu estou tentando aqui redigir uma proposta, então, de redação para a ata, né? Vou ver se eu chego em alguma coisa. O Conselho de Curador entendeu como excepcional. Perdão? Eu acho que a declaração do próprio superintendente é suficiente. Eu vi que o Feitosa tem algo a dizer, talvez ele tenha um texto. Sim. Mas eu acho que é suficiente ele deixar declarado que teve uma questão de, sei lá, não ter observado a questão regulamentar, mas que, de boa fé, tanto os conselheiros quanto ele mesmo fizeram essa ação e dali decorreu a ata. Eu acho que é o suficiente para que fique constatado que nós, Conselho de Curadores, Conselho de Curadores, que é o órgão máximo deliberativo, está ciente e concorda. Ponto final. Então, sei lá se o Feitosa tem uma sugestão ou não, mas isso aí é pôr no papel e bola para frente. Ok. Conselheiro Feitosa, por favor. Eu daria dois caminhos aqui. Eu acho que está claro que foi realizado na melhor das intenções pelo Riech, até na questão da urgência que a gente tem no recadastramento da Funtef, né, como instituição de apoio das outras IFES, mas complementando a fala do Fábio, que é a última, a gente é o órgão máximo, mas a gente não está acima do estatuto. Isso tem que estar muito claro. A gente não pode aqui em reunião ir contra o estatuto para resolver pendências de trâmites legais. O que eu sugiro, está muito claro que o nosso conselho entende aqui que foi apenas, podemos falar assim, um atropelo apenas na questão ali da convocação da reunião, basicamente é isso, e a ata é que gera a dúvida, né? Então, o que eu colocaria como sugestão aqui? Que foi falado até pelo Fábio. A gente aprova, deixa claro, registra em ata esse entendimento, que foi tudo feito e apreciado, mas se for possível, em paralelo, eu acho que o Conselho Fiscal poderia fazer uma reunião extra para gerar uma nova ata, antes desse processo nosso tramitar. Porque veja que o quando Conselho esse aqui Fiscal for parar... ainda não está recomposto, viu? Não, mesmo com os três, porque o que acontece? Então, ele não vai ter quórum. É disso que eu estou dizendo. Não vai ter quórum, porque a prorrogação foi feita até amanhã, até 30 de julho, né? Então, eu acho que só estaria como regular um dos conselheiros. Outra coisa, assim, eu gostaria de chamar a atenção que o relatório do Conselho Fiscal, ele é subsidiário, né? Ele dá subsídio ao relator para que ele possa fazer a análise do resultado, né? Claro que ele é subsidiário, mas tem um valor bastante importante. Não, né? Ô, Manuel, eu discordo do seu, porque, assim, pelo estatuto, ele não é só subsidiário, ele não é uma comissão de assessoria ao Conselho Curador. Não, é que ele não vincula, o relatório Não, sim, não existe vinculação direta. Só uma parte aqui nessa discussão em relação
Aceite De fato, pelo ele pode ser conselho. Aceite, providenciado. aceite, né? Porque também não teve parecer, que a gente viu foi um aceite. Mas nas Exato. minhas considerações, eu coloquei que o meu parecer é favorável de acordo com algumas considerações. Uma das considerações foi o aceite do relatório de gestão pelo Conselho Fiscal. Então, eu acho que é importante a gente solucionar isso, porque as minhas considerações que levam ao meu parecer favorável está lá esse documento. Eu acho que as duas coisas podem caminhar em paralelo. Acho que a gente pode aqui aprovar o relatório de gestão, temos isso aí, já temos esse entendimento aqui pelo Conselho Curador do que ocorreu, está claro para todo mundo aqui. A gente tem um prazo legal para cumprir no encaminhamento desse processo, ok. Em paralelo, vamos resolver a questão do Conselho Fiscal. E se até lá o Conselho Fiscal conseguir resolver primeiro a questão de quem faz parte do Conselho Fiscal, a gente prorroga ou indica quem for. Feito isso, é questão dele se reunir rapidamente, meia hora, aí tem que ter uma contextualização do porquê disso para gerar essa nova ata. E aí, daqui para frente, o processo, se isso der tempo, vai com essa ata nova. Por quê? Essa discussão que a gente está dizendo aqui vai se perder no tempo. Esse relatório vai cair lá no Ministério Público como um documento, como foi falado aqui pelo Humberto e pelo Fábio. E lá não está claro esse entendimento. Está claro que o Riesch, ele secretariou, mas foi ele que convocou a reunião. A assinatura dele pelo SEI consta como membro do conselho, que ele não é, que é também um erro de português que está lá no começo da ata. Então, assim, tem muitos detalhezinhos que para a gente aqui está claro, mas se alguém só lê o documento, pode gerar questionamento. Eu acho que não temos por que não aprovar o relatório de gestão, acho que a gente tem que caminhar, mas acho que, em paralelo, eu tentaria resolver, nomear um novo Conselho Fiscal, porque tem que ter no mínimo 3, e pelo Estatuto, o Conselho Fiscal, as reuniões têm que ser convocadas pelo presidente, que tem que ser eleito por um dos membros. Então, óbvio que o Estatuto tem essa veja, né? essa Veja falha, a excepcionalidade, né? O para ter uma reunião presidente para eleger... saiu. Né? Exato, Veja a ele tem uma falha. O presidente saiu. Quem que teria, então, autonomia, né? Legitimidade para convocar o substituto dele, o vice. Enfim, mas sim, eu concordo. Desculpa, Fábio, eu queria só concluir, porque eu achei a proposta encaminhada pelo Feitosa absolutamente razoável, né? Porque aí eu não sei se a ação de solicitar ao COUNE é do presidente do curador, porque isso também não é estatutário, mas eu pediria para que o superintendente encaminhasse à presidência do COUNE, né, a solicitação, e a presidência dos outros conselhos representados também, né? Montaria-se, então, o Conselho Fiscal, o Conselho Curador teria que se reunir para dar posse, e logo em seguida o Conselho Fiscal poderia se reunir e trabalhar nessa análise, sim, corrigir essa discrepância e deixar o momento... Só uma outra possibilidade, Feitosa e Manuel, uma outra possibilidade. Não seria o caso só, então, de fazer uma retificação de ata, não outra reunião? Os membros que participaram da reunião fazem a discussão de uma retificação de ata e reassinam. E faz uma nova juntada de documento. Não, sabe, não faz outro conselho, faça uma retificação de ata. Não seria o suficiente? Eu acho que os membros que estão vigentes até amanhã, professor, é isso? Ou o senhor está dizendo um novo conselho formado? Não. O conselho que fez a reunião e que teria as prerrogativas de assinar aquela ata, retifica a ata. Não precisa nem nova discussão, alguém vai lá, refaz a ata, vê se os membros concordam com a retificação de ata. Não seria o suficiente? Não é um caminho possível sem trazer tantas... Manda a ata pronta e pede para eles assinar. Manda a ata pronta, verifica se eles concordam, se precisar ter uma explicação, explica, e com a data da reunião que aconteceu. Uma retificação de ato, uma retificação de registro do que aconteceu. Isso não resolveria o problema? Não sei se é possível, eu não tive tempo suficiente para pensar nisso. Eu não sei. Fábio, posso falar assim? Me parece um caminho.
Eu acho que esse é um caminho até mais fácil, obviamente, porque daí só seria trocar o texto lá onde está, né, gerando essas dúvidas na ata. A minha única questão que pode surgir teoricamente, o que deveria ter ocorrido era ter uma eleição do presidente do Conselho Fiscal para ele conduzir a reunião, e não foi isso que ocorreu. Isso ainda continuaria em aberto nessa ata. Tá? Aí a questão nossa aqui, tocamos mesmo assim, porque pelo Estatuto, no artigo 39, cabe ao presidente conduzir as reuniões. Mas veja, não tinha presidente, né? Não tinha... Então, quem que convocaria na ausência do presidente? O Estatuto é furado. Então, assim, o Conselho Curador ele pode deliberar sobre o que o Estatuto não diz. O Estatuto não diz o que fazer quando o presidente sai do Conselho. Nós, como Conselho Curador, podemos dizer, na ausência do presidente, quem convoca uma reunião é o superintendente. Porém, nesta reunião, deveria ter sido eleito um presidente dentro dos membros do Conselho, como foi feito aqui no Conselho Curador, né? A primeira reunião foi feita dessa forma. Então, assim, acho que essa do Fábio também não impede de ser feita amanhã, uma retificação na ata. Em paralelo, o Conselho Curador ele tem que ser resolvido de qualquer forma. Concordam com a gente? Né? Então, em paralelo, dispara essa formação desse novo Conselho Curador. Se der tempo, vai com a ata retificada apenas. Se der tempo, vai com uma nova ata. Acho que nada impede. São 3 soluções possíveis. Ok. Não, eu gostei dessa segunda proposta, que é trabalhar com a retificação da ata de momento, né? E se conseguirmos compor um conselho fiscal em tempo de encaminhar, nós fazemos lá, poderia ser convocada uma reunião no sentido de também deliberar acerca da prestação de contas, mas de retificar o que já foi feito, talvez, né? Mas já iria dentro da regularidade processual. Viu? Lembrando, Manuel, senhor presidente, só uma parte, que para recompor o Conselho Fiscal vai ter que ser feita uma Assembleia Geral com sócios instituidores, né? Para poder definir quem é que vai substituir o professor Fábio, porque o professor Fábio foi eleito pela Assembleia. Então, isso tem que ser publicado em jornal, tem 30 dias de prazo, tem uma série de requisitos. Tem que mandar as cartinhas, né? São quase 300 e poucas cartas para cada um dos conselheiros. Então, é um trabalho... Mas para resolver esse problema, Humberto, a gente precisa de 3 conselheiros no mínimo. Exato. Então, a gente resolve com os 3 que dá para indicar e essa aí a gente resolve o 4º depois. Também é um caminho. Ok, então, assim, pelo que eu entendi, né, nós vamos solicitar aqui uma retificação de ata no que tange a informação de aceitar, né, e substituir por aprovar, né, o processo de prestação de contas. Confere, conselheira. É aprovar o encaminhamento, não é aprovar o relatório. Não. Então, a sugestão que eu estou dando é que na retificação da ata, né, deva conter, né, o texto, né, aprovar a prestação de contas, né? É isso? O Conselho Fiscal não aprova. Não aprova a prestação de contas? Ele aprova o encaminhamento para o Conselho Curador. Ele dá parecer. Então, o texto tem que ser que ele é de parecer favorável a. Porque a função dele é dar parecer. Ok. Está lá no Estatuto. Ok. Tá, então ele seria... Não aceita o relatório, ele dá um parecer. Somos de parecer favorável a. E aí diz lá o que ele é de parecer favorável. Tá, correto. Eu acho que é importante então, colocar nessa retificação, Manuel, além dessa questão do parecer favorável, na segunda linha, tirar a palavra conselheiro, que foi colocado errado ali na frente da palavra diretor. Seria importante ter uma explicação que não consta na ata, por que a reunião foi conduzida pelo Rieste, que é na ausência dos conselheiros, ele só, né, na ausência disso é que ele chamou a reunião. Acho que isso não tem problema nenhum. Uhum. E, obviamente, na assinatura, ele se atentar para não assinar como um membro do conselho, né? Tirar, não sei, ali um outro papel. Ok, na retificação, ok. Mas não foi assinado, Alexandre, por mim como conselheiro. Tá sim, tá no documento. Tá sim, professor, pelo Não, menos digitalmente. Mas conselheiros, foi citado os 3 só, né? Tudo isso. Não, É que o digital, texto tá certo, mas na assinatura do aparece SEI... conselheiro, né?
É que você pode escolher o papel na assinatura lá, é só escolher professor, por exemplo, né? Ou superintendente, caso apareça para ti. Ah, correto. Eu estava pensando nisso, eu não me lembrava de ter essas opções na assinatura, porque eu via de regra, já só assinava e já aparecia naturalmente. Eu não conhecia a opção até recentemente. Eu vivo assinando errado, mas a questão, como a gente está na dúvida que o papel do Riest nessa reunião, é importante que ele assine sem esse papel de conselheiro, né? É até melhor que ele assine como superintendente do que como conselheiro, que ele não é. Ok. Tá, deixa eu Manuel, anotar aqui para você. Sim. posso dar uma sugestão? Eu acho que você, não sei se é você que vai redigir a ata ou como é que vai ser, e depois... eu vou encaminhar, vou fazer um encaminhamento de texto ao professor Riest, que é quem fez Mas a eu convocação. poderia sugerir um pouco também. Será que o professor Humberto e o professor Fábio não poderiam compor, assim, você fazer um texto e depois os dois darem palpite para ver se agrada os dois também, e aí depois manda para o professor, pode ser. Eu estou Veja, arranjando trabalho para os outros, né? eu não tenho nenhuma objeção, não. Eu só penso que o deadline é amanhã, né? Não, tudo bem, mas é tipo assim, manda Nossa, aí no próprio WhatsApp deles, dos dois, Uhum. fiz esse texto aqui, o que vocês acham? Ah, beleza, Nossa. troca esse item por isso, troca esse por isso, e vocês três ali no grupinho já trocam, já fecham coisa. Manuel, estou dando palpite, não estou arranjando trabalho para os outros. Desculpa, professores, mas professor não tem não é sábado, questão não tem nem de domingo, né? trabalho, né? Eu acho que não é necessário, acho que já está o entendimento Então tá bom, então. de Desculpa a minha como sugestão. cumprir aí o regulamento, como tirar qualquer incerteza jurídica aí, né? Mas é tranquilo, eu acho que está sendo feito o que precisa ser feito e pronto. Beleza, então. Desculpa o meu encaminhamento, então. Ok, então. Eu acho que está devidamente encaminhado esse problema, então eu ainda vou a Apucarana hoje, estou fazendo a reunião de Maringá, mas eu vou a Apucarana no período da noite. Assim que eu chegar lá, eu faço a redação da sugestão de ata, encaminho ao conselheiro superintendente, ele entra em contato com os membros do Conselho Fiscal, né, e colocamos, então, essa ata retificada, a priori. Ok? Bom, então, considero encerrada a discussão. Podemos colocar em votação o relato. Manuel, Perdão? dá licença um instantinho. Eu não me sinto confortável para dar o parecer favorável para a reunião, tá? O porquê? Porque eu não participei na íntegra, tá? Então, eu já Sem vou problema, justificar o meu professor. voto aqui, como eu vou me abster. Não que eu não confio nos outros, mas é que eu acho meio fora da casinha eu não ter participado da reunião inteira e dar um parecer favorável. Então, é só por isso que eu vou me abster, tá, pessoal? Desculpa aí. Tá ok. Então, Não, só depois, depois que antes que você coloque a votação, eu já justifiquei o porquê da minha abstenção. Tá correto, então. Não, já anoto aqui como abstenção. Eu vou fazer a chamada nominal para votação, porque trata-se do relatório de gestão. Então, como vota o conselheiro Alexandre? Favorável ao relato. Como vota o conselheiro Fábio? Favorável ao relato. Como vota o conselheiro Felipe? Favorável ao relato. Como vota o conselheiro Fernando? Favorável ao relato. Como vota o conselheiro Humberto? Favorável ao relato com as considerações feitas, apontadas pelo Conselho. Né? Okay. Como vota o conselheiro Marlos? Favorável ao relato. Só para registro, o conselheiro Oscar, como vota? Desculpa, Manuel, é que estava fechado o microfone. Abstenção. Obrigado. Professor Ricardo Reis, como vota? Eu vou ligar a câmera aqui. Favorável ao relato com as observações aí feitas pelos conselheiros. Ok, muito obrigado. Professor Rafael Pequito, como vota? Favorável ao relato.
Aqui, pelo menos, seguindo a regra do COUNE, né, o relator também vota. Então, como vota a relatora, conselheira Sônia? Favorável ao relato. E, por fim, conselheiro Valmor, como vota? Favorável ao relato, considerando as observações aqui dos conselheiros. Ok, então, com uma abstenção, me permitam, me perdoem, de fato, precisamos, eu vou fazer a contagem aqui, eu não voto, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós tivemos 11 votos favoráveis e uma abstenção. Então, declaro aprovado o relato, agradeço ao empenho da conselheira Sônia, agradeço o empenho e a contribuição dos demais conselheiros. De fato, é sempre difícil a discussão do relatório, é um texto difícil de ler, um conjunto de informações bastante alienígena aos nossos hábitos, né? Mas, como a gente já ventilou, o que está em jogo aqui é justamente a regularidade e o benefício da fundação em prol da assistência, sobretudo, à Universidade Tecnológica Federal do Paraná, embora atenda a outras instituições que também são muito atentas a esses processos de regularidades e que devem ser muito bem atendidas pela contratada. Bom, tendo dito isso, estando aprovado o relato, declaro aprovado o relato, e abro a palavra para os informes dos conselheiros. Aberta a palavra. Uma dúvida, eu estou lendo aqui o portal Transparência, a última ata que está no portal Transparência é da 23ª reunião. Agora me ajudem a lembrar, houveram apenas uma reunião do dia 28/7 até a data de hoje? Hoje não seria, por acaso, a 26ª e não a 25ª reunião? Não, está faltando a ata da 24ª, professor. Não subiu ainda. Então, tivemos a reunião no dia 28/7, depois uma reunião em dezembro, acho que foi, né? E outra agora, é isso? Olha, nós tivemos uma reunião em junho, uma reunião recente, que foi a reunião de posse, né? E agora nós estamos tendo nós tivemos uma em maio, que foi a 23ª, presidida ainda pelo Rodrigo. Não, a 23ª foi no dia 28 de julho. Julho? Não. Tá Deve no estar errada a data. Está no portal de Transparência. 28 de junho, mês 6. 28 de julho de 2022. Foi a 23ª. Hoje é 28 de julho. Ontem foi 28 de julho, professor? Nós não tivemos reunião ontem. Então tem algo de errado aqui no portal de Transparência. Data da publicação. Deixa eu baixar a ata aqui, peraí. Então, só dizer para o senhor, eu não vi a ata da 24ª ainda subida, né? Ao portal da Transparência, né? Então, 23ª. Foi a 23ª reunião, ela foi realizada no dia 10 de março de 2022. Isso. Mas... Essa foi a última, e teve a 24ª, né? Isso, foi a de posse, foi a que o senhor presidiu. E daí teve a 25ª, é isso? Que é hoje. A 24ª não teve ata, então, ainda feita? Ainda não. Ah, então tá bom. Ok. Eu até peço, né? Não sei se todos os conselheiros já assinaram, né? Mas ela já está disponível também, não sei. Levei um susto, que acabei de assinar a ata, disse não subiu. Sim, levei um susto agora. Até não subiu em função... Eu mesmo não assinei ainda, né? É uma ata que, inclusive, o senhor precisa assinar como presidente, professor Humberto. Já vou assinar. E o senhor também já presidiu, né? E aproveitando, né, minha fala já, né? Também é preciso colocar lá no canal do YouTube a gravação das reuniões. Não, mas isso vai ser providenciado com o novo funcionário, Humberto, não se preocupe. Ah, tá, beleza. E só aproveitando, Manuel,
Nós ficamos com um assunto pendente. O Fernando Molim, conselheiro, já tinha o relato, né? E um relato curto, né? Então, que eles estão cobrando de nós. Será que os conselheiros presentes, o relato é uma página só? Acho que não teve dificuldade, né, Fernando? Se pudesse ler e aprovar, eu agradeceria imensamente, Manuel. Relato do quê? Entendi. Da continuação dos trabalhos com outras parceiras, Humberto. Eu fiz um ato de... Bom, eu não fiz o ato de encerramento da reunião. Eu gostaria de ouvir os demais membros do conselho, né? Eu confesso que eu estou bastante cansado, mas eu não faço objeção se os demais conselheiras então, coloca em votação, Manuel. Prorroga meia hora, Manuel. Coloca a votação meia hora, deu meia hora, se concluiu, não concluiu, fechou e pronto. Não, então, podemos fazer diferente. Se o Manuel concordar, eu poderia deixar pré-agendado uma reunião para daqui a uns 15 dias, Manuel. Aí discutiríamos esse assunto e outros que, porventura, surgem no decorrer da pauta, pode ser? Eu até acho que 15 dias é muito, professor, porque eu poderia, ao invés de encerrar a reunião, suspender a reunião, né? Já está aprovado o relato, não existe nenhum problema nisso, o relato processo número 1, então poderíamos suspender e retornar aí na próxima sexta-feira, que é um dia conveniente para quem é conselheiro do CONE, porque nós reservamos esse dia para as reuniões do CONE, né? Isso não vai travar o processo? Pode ser rápido, pode ser até na segunda mesmo, né? Isso não vai travar a ata daí para assinatura e encaminhamento para o Conselho Universitário do relatório de gestão? Isso precisa ser feito até segunda? Isso é meio urgente, né? Porque tem que entrar no processo do COUNE. Então, veja, se o professor está disposto a fazer a reunião daqui 15 dias, está ótimo, faça convocação para daqui 8, como diz como prevê o estatuto, né? Sem problemas. E uma questão de ordem aí, eu acho realmente adequado dar sequência agora, porque a gente está também cansado e tal. Vai ser feito um relato, e eu não sei o que eu perdi aqui, mas eu não achei o processo. O processo, ele está, professor, deixa eu olhar aqui no SEI, ele está dentro do processo de convocação, porque eu ainda estava sem acesso ao SEI, quando nós começamos a alimentar o sistema, ele aparece como encaminhamento, é o segundo encaminhamento, professor. Encaminhamento FONTEF 2871.720. Mas, enfim, seria esse o documento, professor. Nós vamos até modificá-lo, de fato é bastante conveniente não votar hoje. Então, deixa eu até te fazer uma pergunta. Por favor, professor. Eu entendi numa fala, agora não vou lembrar de quem foi, que vai ser preciso a autorização para as 3, e estava preparado para 2. Já não dá para a gente fazer tudo junto? Juntar tudo num processo só e a gente já faz toda a autorização? Durante a reunião, se pode falar, Manuel, chegou o último ofício. Favor. Chegou o último ofício da terceira durante a reunião, mas como não veio com antecedência, eu não quis expor, né? Então, eu vou reenviar para o Fernando Molim, se ele me permitir, ele faz um relato das 3 para ser e apresentamos semana que vem. Riesch, durante a manhã que nós recebemos o relato, como a reunião foi passada para o período da tarde, durante o horário de almoço, eu já inseri também... muito bom. Você é mais eficiente do que todos. Obrigado, Fernando. Então, já tenho parecer nesse processo C, que eu coloquei aqui no chat, já tenho parecer com as 3 instituições. Ok, muito obrigado, então. Não sabia isso. Muito obrigado. Eu então, de fato, vou pedir um favor aí, se puderem colocar o número dos processos 6, talvez lá no WhatsApp, porque o chat aqui a gente perde, né? Fechou a reunião, perdeu, né? Aí, se puderem registrar lá no grupo de WhatsApp ou via e-mail para eu ter o número do processo e tentar ler esse. Eu realmente não tinha lido porque eu não tinha achado. Tá? O professor, o processo... Já coloquei lá. Que bom que foi encaminhado, mas o processo ele teve redação bem simples, né? Em decorrência das obrigações normativas internas e externas, esse processo tem como objetivo a análise por parte do Conselho Curador da FUNTEF-PR, do ofício número 156 do IFPR, do despacho número 62 da UNILA, que eram os 2 que tinham, né?
que versam sobre o pedido de prorrogação do tempo para que a FUNTEF-PR atue como fundação de apoio ao Instituto Federal do Paraná e à UNILA, bem como sua aprovação. Enfim, o processo em si é rápido, porque justamente era só analisar a solicitação de prorrogação. Né? Mas veja bem, quando isso vai para o COUNE, não sei, você participou disso lá, os conselheiros do COUNE, eles têm que estar convencidos de que está valendo a pena fazer isso. E eu olho o relatório de gestão que a gente viu hoje aqui e estou completamente convencido que foi muito adequado a visão lá atrás de ser fundação dessas instituições. Está crescente o número de projetos, a gente vai, cada vez isso vai ajudar mais, na minha opinião, a melhorar os fundamentos dessa fundação, da nossa FUNTEF. Então, eu acho que poderia ter, no processo em si, informações que, a hora que o conselheiro do COUNE olha o histórico dos últimos 3, 4, 5 anos e vê, nossa, olha aqui, ó, em 20 era assim, em 21 é assim, em 22 a gente já tem informações. Então, eu acho que o processo poderia ser recheado de informações para que o conselheiro lá do COUNE se sinta completamente à vontade. Eu tenho o privilégio de conhecer o histórico aqui dentro, mas isso não é privilégio nem dos conselheiros atuais, de todos os conselheiros atuais desse conselho aqui, nem do COUNE. Né? Então, acho que poderia compor não, eu entendi, professor, eu com mais conheço bem. Sim. Não, eu entendi. Eu vou trabalhar em construir e as informações estão, parte delas estão nesse relato que a gente viu hoje aqui. Eu gostei muito do que eu vi aqui. Tá correto. Eu vejo de fato, esse vai ser até modificado mesmo em função da inserção da Federal da Fronteira Sul também na análise, né? Então, eu vou construir um processo mais adequado. Eu acho que eu só queria complementar, né? Eu vou de acordo com o que o Fábio falou aí, né? E também com aquilo que o Marlon comentou hoje, né? De que a fundação vai chegar no COUNE, os conselheiros vão dizer assim, mas a fundação mal atende o meu campus e ela quer atender outras instituições ainda, né? Então, eu acho que realmente é importante, como diz o Fábio, contextualizar exatamente o que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito em apoio das outras IFES do Paraná. Né? Ok. Então, mais algum conselheiro gostaria de fazer uso da palavra ou da conselheira? Não havendo manifestações nesse sentido, então eu agradeço mais uma vez a participação dos nobres conselheiros e da nobre conselheira, da senhora diretora administradora, agradeço a secretaria executada pelo colaborador Vanderlei, sou muito grato à sua disponibilidade, né? Agradeço muito imensamente a Patrícia pelas informações que ela trouxe, esclarecimento, e tendo dito isso, eu desejo às senhoras e aos senhores um bom fim de semana e declaro encerrada a 25ª reunião do Conselho Curador da FUNTEF, da Universidade Tecnológica, Conselho Curador da FUNTEF-PR. Muito obrigado, senhores e senhoras. Boa noite, bom fim de semana a todos.